capítulo 18, itens 6 e 7. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E antes de entrar literalmente no tema de hoje, cumprimenta quem chega e despede quem sai. Bom dia, boa tarde, boa noite, olá, tudo bem? Tchau, por favor, por gentileza, gratidão por tudo. Palavrinhas Sorriso. mágicas. Palavrinhas mágicas. Palavrinhas mágicas. Isso tudo são princípios de humildade, respeito e amor ao próximo. E é claro que esse aí nós temos que colocar sempre em prática esse exercício. Façamos a nossa parte. Por mais que nós estamos dentro do elevador, chegamos primeiro e alguém entra, não cumprimenta, ainda vira as costas para nós, frente para a saída, eu, na minha santa imperfeição, eu apelava por dentro. Hoje a gente tem que entender que nem todos estão às vezes preparados, e às vezes tem algum problema, né? Eu comecei a fazer essa análise. Às vezes a pessoa está com 1000 coisas na cabeça, às vezes tem alguém da família com enfermo, e às vezes a pessoa também realmente não gosta de cumprimentar. Então, mas façamos a nossa parte e possamos entender quem não faça isso, tá? Porque realmente isso aí dá mais alegria, conforto àquele que recebe esse cumprimento da gente. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Os fariseus, na época, isso tudo no século 2 antes de Cristo, nós não vamos entrar nada em detalhe, porque está tudo escrito aí, e um que eu também não sou preparado para falar de saduceus, fariseus, certo? O que eu fiz um apanhado aqui, que eram duas correntes opositoras, né? Que uma é ligada mais à religião e a outra mais na política. Os fariseus eram considerados como santos, doutores da lei, se vestiam igual os santos mesmo, tá? E a maior parte era de familiares de rabis. Rabis são mestres, né, em religião e tudo mais. Então, como que às vezes nós, pessoal simples da época, ia discutir com esses doutores da lei, e eles tinham a sua lei escrita e oral também, certo? E eles julgavam conforme as suas necessidades, tá? Então tinha essas questões aí, e eles justamente faziam muita coisa errada. Jesus, na época, foi até Jerusalém e teve um confronto com esse pessoal, os doutores da lei. Esse confronto, porque os doutores da lei não queriam que ele ofuscasse o brilho que os fariseus tinham da época. Eles dominavam tudo, tá? Mas Jesus, igual falaram numa certa ocasião aí, falou assim: pois Jesus, onde que ele vai só tem confusão, só tem, né, briga, confusão, desavença. Não é que ele ia onde ele ia tinha confusão, ele ia justamente onde tinha confusão, tá? Para ele, para despertar, porque ele não tinha medo de nada, ele já sabia, já conhece todo mundo, né, as imperfeições de cada um. Então ele justamente onde ele foi, pode ver que tinha problema, não é que ele causava, ele já ia lá justamente para fazer a parte dele. E aí onde ele pegou pesado com esse pessoal: fariseus, vós assemelhais a túmulos caiados, brancos por fora e cheios de podridão por dentro. Ou seja, os túmulos todo pintado de branco, né, de cal, tudo bonito, mas por dentro daquela podridão. Então os fariseus ele considerou nessa situação: bonito por fora, falava bem, enganava todo mundo, não é isso? Se vestia igual o santo, mas por dentro daquela podridão, porque acusava todo mundo, não tinha amor no coração. Ele chamou eles dos fariseus de hipócritas.
Até as prostitutas iam seguir à frente em comparação a eles, tá? Então, o que Jesus queria era acordar esse pessoal. Mas eles começaram a tentar Jesus e levaram uma prostituta para ele. E diz o seguinte: levaram a mulher adúltera e lhe questionaram sobre o que fazer. Perguntou para Jesus: seguiria as escrituras de Moisés, apedrejando até a morte? Mas Jesus, com a sua alta bondade, conhecendo todos nós, atire a primeira pedra aquele que tivesse pecado, certo? Então ele respondeu na íntegra, na moral, um tapa de pelica, lua de pelica. E aí? Claro que todos nós temos na consciência as leis de Deus. Nós sabemos o que está errado e o que está certo. Então, atire a primeira pedra. Bom, mais para frente, os fariseus valorizavam excessivamente as atitudes exteriores e as práticas exteriores também. Eles usavam umas determinadas roupas, se abstinham de certos alimentos, tinham seus rituais e tinham os dias sagrados e não trabalhavam, principalmente aos sábados. Então, sábado era sagrado, não podia trabalhar, era a lei que eles determinaram. Mas tem um termo que chama disfunções. Aí alguém, mas eu posso comer ovo da galinha que botou no dia de sábado? Porque a galinha trabalhou no dia de sábado e botou ovo. Eu posso? Então era uma pergunta capciosa, porque, vamos supor, eu faço a lei, por exemplo, aqui no centro, nós vamos fazer, todos precisam de uma organização, todos os centros, todas as religiões precisam, mas a gente não pode fazer uma organização e engessar, para depois como que nós vamos sair dessa, Então aqui, não pode trabalhar dia de sábado, tá? Não pode, mas a galinha trabalhou porque eles comiam os ovos, eles comiam que não podiam. E eu não posso nem matar um piolho, não posso matar um bicho para meu sustento. Então era uma contradição. E isso serve para nós no dia a dia, para a gente não engessar com certas organizações, para depois a gente não saber sair. Porque Jesus disse o seguinte: Jesus então mostrando que busca na lei o espírito que vivifica e não a letra que mata. Manga com leite faz mal. Na época, manga com leite faz mal. Não tem nada científico. Mas alguém pôs isso na cabeça dos funcionários das fazendas que filavam, eu acho que o leite e a manga, e falou: puxa vida, está sumindo leite, está sumindo manga, e jogou a propaganda: manga com leite faz mal. Dia de sábado não pode trabalhar. Certo? Então essa é uma questão seguinte: é vivenciar o dia, esquece a letra morta, esquece, é igual a questão da Bíblia. Nicolas, você já leu a Bíblia? Não. Eu comecei a ler, vi umas questões ali. Por quê? Às vezes muita gente segue na íntegra o que está escrito na letra morta, mas não tem como refletir no dia a dia. Sexta-feira da Paixão, não pode comer carne. Mas se está passando necessidade, está passando fome e ganhou uma carne, não vai comer? Vai. O que não pode é abusar, certo? É igual a certos cantores canta e chama Jesus de tantas coisas. É um abuso, Então a gente pode, inclusive das leituras, das palestras, de onde a gente veio para ouvir alguma coisa, capta tudo, seleciona o que serve para a gente e o resto vai embora.
Igual o Divaldo falou, nós temos influência, 1000 influências, a questão de minutos que vem na nossa mente. Não é isso? É só influência de pensamento ruim, não vou aqui, isso aqui, se eu pegar esse avião vai cair, eu não vou. 1000. Então ele diz o seguinte: tenha essa influência, mas não mantenha. Tenha, mas não mantenha. Né? Porque às vezes tem pensamento que chega na gente, nossa, igual uma brincadeira lá no meu prédio mesmo, uma senhora já de idade, um advogado, brincando, esse apartamento aqui é da minha netinha, é dela, ela já está crescendo e tal. E certa vez ela me contando, falou: fulano, esse apartamento aqui é seu quando você crescer, não que a vovó foi embora, morrer, é seu. Ah, é? E quando só vai morrer? Ela me contou, é claro, ela sentiu uma criança inocente, certo? Então é dessa forma. Ela fica, toda vez que ela lembra, ela fica aí. A netinha, claro que agora cresceu um pouquinho, já entende mais. Mas se é meu, então, às vezes a gente tem parentes, tem uns familiares que está aí, se tem herança, né? Está internado. Então, se ela for embora, vou repartir a herança. Nós tenha esse pensamento, mas não mantenha. Bom, Jesus já falava que eles pareciam túmulos caiados, branco por fora e cheios de podridão por dentro. Isaías, no Antigo Testamento, que essa raça me louva pelos lábios e não pelo coração. E Jesus veio romper com essas convicções que tiranizava a criatura e que mantinha na ignorância. Ela fica presa às regras. Jesus vem despertar a cada criatura a sua luz, para que brilhe a nossa luz. O que importa não é o que entra, e sim o que sai do teu coração. Jesus começa a questionar que todo alimento é sagrado, todos os dias são sagrados para Deus. Então não tem esse negócio de sábado, não posso trabalhar, não posso fazer isso. Todo dia é sagrado, todo dia. Então tem que respeitar, é sagrado para tudo. Os fariseus se dissolveram na época, mas aí entrou quem? Mais religiões, dentre elas a Igreja Católica, e começou a, entre parênteses, preces pagas. Para rezar uma missa tinha que pagar, para fazer isso tinha que pagar. Então a gente vem desde aquela época para cá com situações de religião que não importava com os outros, e sim o seu interesse. Para quê? Desculpa ser católico agora, que eu já fui, mas eu já questionei isso para padre, inclusive. Mas vai fazer uma crisma, não sei o que, mas tem que pagar? Para fazer uma missa 7 dias tem que pagar? Para rezar em benefício tem que pagar? Hein? Para casar, né? Entendeu? Então é um negócio que vem trazendo de lá para cá. Vou pisar agora na religião católica por causa disso? Não. Tem a função dela, e muitas pessoas estão bem em função da Igreja Católica, muitas pessoas estão bem em função das evangélicas. Cada um está na sua religião. Então essa questão aí, às vezes cobrar um obrigatório, um dízimo de tanto por cento. Então vamos lá. A gente começa a perceber que os sentimentos e emoção se transformam em área comercial. É o que Jesus brigava naquela época, entre aspas, essa questão de comércio dentro da igreja. E nós espíritas, Senhor, Senhor, eu dou paz, eu ajudo na alimentação,
Eu trabalho na obsessão. Fazemos palestras, fazemos estudos, dirigimos mesas, dirigimos centros, fazemos apresentações, atendemos o pessoal que vem de fora. Será que a gente se atrela uma coisa ou outra? Será que não tem gente que diz: esse ano eu dei X de atendimento, Senhor, esse ano, olha, eu ajudei, dei dinheiro. Nós espíritos, hein? Eu fui bonzinho com fulano e ciclano, e depois começa a perceber que ainda não conseguiu, apesar de tanto esforço, credenciar para o reino de Deus. E pergunta: por quê? Jesus fala: afaste de mim que fazeis de iniquidade. Entre parênteses, iniquidade é ação ou coisa contrária à moral e à religião. Aqui podemos nos enganar pelas aparências, mas a espiritualidade sabe o que vai no coração de cada um. Então, para que serve o trabalho? O trabalho é útil? Sim. O trabalho mediúnico, o trabalho religioso, ele é válido e será levado em consideração, porque o trabalho garante a vibração, a proteção. Mas nós, como espíritas, nós temos um rótulo de pessoas caridosas. Nós temos um rótulo que a gente sabe de tudo da lei espiritual, tudo. Claro, cada um na sua proporção, mas o espiritismo em si é avançado nesse ponto. Se você às vezes conversa com seu vizinho, tem amizade, e aí esse vizinho é católico, ou é protestante, ou é evangélico, seja, na hora que você fala de religião, às vezes, ninguém quer discutir, a gente também não deve discutir, às vezes vai trocar ideia, não dá certo, e não quer saber da gente. Mas na hora que tiver numa situação difícil, de enfermidade, de alguém que já partiu, vem atrás do Espírito. Aí é onde a gente, às vezes, para se mostrar que é o tal, a gente começa a falar besteira. Nicandro, você que é espírita, como que está meu tio ou minha mãe e tal, que está do lado de lá? Isso no início, eu pensava que era o tal, e para tirar, é seu pai? Foi? E tinha uma coisa, ele bebia muito? Ele era alcoólico. Olha, ele está no umbral e deve estar penando toda hora. Faz pressa para ele. Depois eu levei uma lapada nas palestras que eu assistia, nos estudos que a gente faz. Não deve falar isso. Por que não deve? Você não sabe. Até o suicida que a gente sabe que sabe não, imagina que vai passar uma situação difícil, nós não sabemos a situação que ele suicidou, as atenuações. Então a gente não pode falar nada disso de absoluto, não, é tudo relativo. Só que como que nós vamos falar absoluto para uma pessoa que mal sabe, e até às vezes está no espiritismo, ainda está começando? Seu pai era alcoólico? Você não precisa nem fazer essa pergunta. Aí está do lado de lá, olha, todos estão amparados do lado de lá, mas faz prece para ele, não lamenta a sua ida, não blasfeme sobre Deus, todo mundo vai, e ele vai ficar feliz, sentindo, quando você aqui sentir bem, sentir saudade. Mas eu posso chorar? Pode. O que você não pode chorar é de lamentação, de reclamação que foi. Então, faz uma prece e lembra dele ou dela em vida aqui, que nós brincávamos demais, ele vai sentir bem lá. E se você falar mal, começar a blasfemar, ele passa mal. Por quê? A nosso sentimento, que é uma energia, ele vai até lá, e a parte, ele vai ter uma sensação elétrica de dor, saber que alguma coisa está mal aqui, não vai poder seguir em frente. Então o espírita, nós espíritas, às vezes tem isso aí, eu sou espírita, eu ajudo aqui no almoço, lá com situações de rua, né, e tal, eu ajudo aqui, chorei também, porque eu estava descascando cebola, né, e vai, não sei o que mais,
aí eu vou ali separar um lixo para o pessoal, tal. Mas nesse ato de ajuda, de trabalho, nós colocamos um sentimento que chama amor incondicional, sem alguma coisa em recompensa. Nós colocamos isso? Não é que a gente vai atender alguém ali, às vezes é a primeira vez que vem, cumprimenta, seja bem-vindo, está precisando, nós estamos aqui e tal. E às vezes tem lugar que não trata bem, e aí? Então nós temos que descer do pedestal. Estou falando nós, gente, de uma maneira geral, cada um sabe o que faz. Estou falando de uma maneira geral. Estou falando mais de mim do que qualquer um. Eu comecei a melhorar depois que comecei a fazer a exposição espírita, porque a gente, você queira ou não queira, você tem que estudar, trabalhar, e quando você fala, é um ensino e aprendizagem. Você aprende mais ainda. Então, o nosso lema, eu ajudo aqui, estou aqui. Não, eu até arrumei os bancos agora, eu já fiz minha parte. Então, o dia que eu for embora, eu vou lá para o nosso lar, que lá é uma cidade, é um planeta ótimo, uma colônia, não é colônia mais. Nossa, é para lá que eu vou. E a gente está enganado. Chegando por ali, às vezes a gente não chega nem aos pés lá pertinho, chega no nosso colônia aqui. Mas lá em nosso lar, quem está lá mais? Ateu, evangélico, católico, é o que tem mais. Às vezes proporcionalmente tem mais da espírita. Porque é igual aquela questão, né? Senhor, perdoa meus pecados, tenha misericórdia de mim, que eu peco muito. E tem aquele que vai lá na frente: Senhor, eu sou melhor que todo mundo, eu jejuei muitas vezes, eu paguei meu dízimo, já ajudei os outros, então eu mereço ir para um lugar bom. Cadê a humildade? É determinante para todos nós aqui, independente se é católico, espírita, evangélico, ateu, que for. Tem um lema que é o seguinte: reencarnação. Nós estamos aqui reencarnados para mudar de atitude, reeducar-se e não fazer as mesmas coisas que nós fizemos no passado. Mas peraí, como que eu vou saber o que eu fiz no passado? Porque quando a gente reencarna aqui, esquece tudo. Tem uma lei do esquecimento? Tem. Justamente para a gente trabalhar melhor. E sabe onde está as questões que você precisa melhorar? Está na consciência. A consciência vai te falar o que você precisa melhorar. Em certas atuações que nós temos no dia a dia, nós temos uma tendência para certas coisas. Certo? Então essa tendência que nós temos que melhorar. Então é dessa forma que a gente está aí para trabalhar, para melhorar. O lema: fora da caridade não há salvação. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Vou me reeducar, não sei. Então, peraí. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazer ao outro o que gostaria que fizesse consigo mesmo. Mas Jesus é tão bom que sabe que nós somos perfeitos, nós sabemos sim, mas às vezes não faz. Falou: olha, eu vou dividir, vai chegar para vocês o Evangelho, vai chegar muita coisa aí para vocês trabalhar item por item. Vamos trabalhar. Vai ter uma palestra aí, um estudo sobre a paciência, sobre a humildade, sobre o orgulho, sobre a caridade moral e material, sobre tudo. E nós vamos trabalhando. Então, de tudo isso aí, faça a caridade. Só que a caridade tem que saber fazer. A caridade que a gente faz é aquela caridade de coração e sem ostentar, sem mostrar para os outros que nós fizemos caridade. Somente eu e Deus sabemos do que nós fizemos. Porque o amor cobre multidões de pecados. Ainda falta um pouco? Vai faltar 40 minutos por isso.
puder ler o livro de Jacó, voltei, né? Tem um item. Jesus fala, na verdade, Jesus já falou tudo, mas o que diga aqui é o seguinte: acenda a sua luz. Às vezes o que nós estamos falando aqui, o texto está aí para cada um, você só dê uma olhadinha aqui e tal, nossa Senhora, esse aqui é para minha cunhada, esse aqui, meu irmão, é meu vizinho, vou passar para eles isso aqui. Eles precisam disso aqui. Jesus não quer você acendendo a luz do outro, enquanto a sua está apagada. Esse texto aí, como os outros, como os livros, esse texto aí é para nós primeiro. Nós, como espírito, às vezes, não, isso que eu já sei, já sabe, você está praticando? E a gente precisa, às vezes, ler mais vezes, tem que ouvir. Por que no centro sempre faz o trabalho? Todo ano, às vezes, se repete um outro tema, porque precisa incrementar mais. Então, acenda a sua luz, usa para você, aprenda, exercita, pratica, para depois trabalhar o outro. O tempo está esgotando, mas está aqui. Lá em Paulo ele falou, mesmo que eu fale em todas as línguas dos homens e a língua dos anjos, mas se eu não tiver amor, eu sou somente um símbolo numa caixa ruidosa. Esse símbolo, eu consultei no Google, né? Parece que aqui são dois pratos que batem, né? Aí faz um barulho lá dentro de uma caixa. Então, quer dizer, se não tiver amor, não vai adiantar nada. A última parte não vou falar, mas analisa essa questão aqui, ó. Autoindagações de um espírita. Leia e vê se nós estamos seguindo isso aqui, se nós já conseguimos chegar num ponto, tá? Mas eu tenho dificuldade de fazer caridade, eu tenho dificuldade de ler livros de espírita, inclusive, pela que nós já estamos olhando aí, o espírito está lendo menos, tem muito centro aí desativando a biblioteca, tá? Porque não está pegando para ler. Lá no meu prédio, eu tenho alguns romances que eu tenho lá, não para sortear, para emprestar mesmo. Eu anoto lá. Quem está lendo mais? Evangélico? Menos. Católico. Está lendo os livros. E às vezes pega uns livros, você pega 4, 5, me canta, eu vou lá e leio. Tá. E tem uma, duas lá, espírito que está lendo. Os demais não estão. Então, como a gente está aí, puxa, eu tenho dificuldade para ler. Então vamos fazer o seguinte, na psicografia que eu assisti lá na casa de Poliana, um palestrante lá, Antônio Sayum, uma coisa assim, ele tem 2 muletas, falou muito bem, inclusive. Ele falou, olha, tem um ditado popular seguinte: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu fiquei atento. Lá veio o Elisiado deixou eu anotar aqui o terceiro. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se enfrentar, o bicho some. Então, se eu enfrentar um livro, o bicho some, vai deixar eu ler. Para fazer caridade, não que eu tiver mais de idade, que agora estou novo, agora estou com dificuldade. Enfrenta. Isso é questão do trabalho. Às vezes uma tarefa que nós estamos enrolando, ou fazer isso, fazer aquilo. Um médico para ir falar em médico, os homens quase que não vai. E a gente quase não vai, as mulheres vão constantemente. Então a gente precisa falar, eu tenho que enfrentar, e vai. Aí só vamos quando a gente está complicado. Hein? As redes sociais estão atrapalhando demais. Ele é muito bom para saber usar, mas não podemos. Gente, põe um livro dentro do banheiro. No carro eu tenho 2 livros lá que eu leio. Quando eu vou buscar minha netinha, eu esperava, vou lendo, sublinhando. Lá em casa eu estou lendo um lá do Inácio Ferreira. Eu tenho a palavra cruzada também, que eu tenho que exercitar. As redes sociais,
Então, como eu trabalho, meu trabalho é muito em função do WhatsApp, mas eu dou uma olhada, porque ali, se você ficar ali, você passa meia hora, uma hora, e meia hora, uma hora, dá para ler muita coisa. Então, por gentileza, leia todo esse texto e vamos colocar em prática, tá? Tem muita coisa que eu não falei aqui, que o tempo já esgotou, mas está tudo nesse texto aí, tá certo? Que Jesus continue nos abalando. Muito obrigado. Eu vou sortear uns 5, 6 livros aí, tá certo?